Eu gostaria de conversar um pouco aqui sobre um depoimento que eu vi, uma entrevista, um podcast com a Luana Piovani. De verdade eu não acompanho a ex-atriz, né? Mas é claro que todos nós sabemos que ela é dotada de opiniões fortes e transparentes, né? E isso de alguma maneira traz uma colaboração para a reflexão, indignando algumas pessoas e fazendo com que outras tantas possam pensar sobre as afirmações, né, explícitas que a ex-atriz nos brinda com suas colocações moralmente grosseiras. Não vejo grosseria nenhuma. Nesse podcast ela fala que os homens só se interessam pelos buracos. E é claro que é uma referência erótica, né, ao relacionamento sexual e ao desejo do homem de conhecer, né, essas regiões chamadas pela ex-atriz de buracos. E que são buracos? Eu achei interessante a colocação, e acho que não está longe da verdade a colocação. Acho que buracos, né, disparam encantamentos, né, em todos nós, homens, né, e nós ficamos literalmente curiosos de explorar esses buracos. E essa exploração está ligada ao tesão, que geralmente na cabeça do homem é confundido com o amor. Quanto mais tesão o homem tem numa mulher, mais ele se acha apaixonado por ela. É biologicamente assim. O aspecto um pouco exagerado que eu achei da entrevista está no fato da atriz achar que só o amor da mulher pode ser considerado amor. Eu acho que o amor da mulher é amor e provavelmente não está ligado, né, à protuberância masculina, né, ao falo, né? Ela tem essa capacidade verdadeiramente maravilhosa, quando contemplado à distância, de se encantar, né, pelo homem por sua totalidade, né? Isso, por um lado, é encantador, por outro lado é muito perigoso, porque não raramente uma mulher acredita que ela é capaz de transformar um homem que não conhecerá nenhuma transformação. Então ela é agredida, né? E os feminicídios estão aí, né, para nos mostrar que é muito importante que uma mulher, ao perceber, né, a violência de um homem, né, renuncie rapidamente à sua propensão natural de acreditar que ela é capaz de transformá-lo. Não é, não. Do ponto de vista da psicologia masculina, né, eu diria que é uma prepotência típica do feminino, uma arrogância natural do feminino. Não é da pessoa, é uma arrogância natural do feminino acreditar que ela é capaz de transformar violência, né, em amor. E um tipo de amor que ela entende como sendo amor. Mas essa é outra tópica. O fato é que verdadeiramente os homens são aficionados por buracos. Talvez porque nós tenhamos saído de numa reflexão bem primitiva, né, uma reflexão bem complexa, né, a gente pode fazer essa afirmação de que nós fomos constituídos dentro de um buraco e saímos para este mundo através de um buraco. Mas aí alguém poderia dizer, não, mas a mulher também. Mas o processo de resolução do buraco para a mulher e para o homem são diferentes, esses processos, e tipicamente diferentes.
A mulher se identifica com a mãe, que é uma mulher. A mãe é portadora de buracos e a mulher que nasce também é portadora de buracos. O homem tem que se diferenciar desses buracos, porque a relação dele com o mundo precisa ser ativa, biologicamente ativa. Eu estou aqui assim, refletindo simultaneamente no aspecto psicológico e biológico, porque a gente não é só psi, a gente é bio também. Então, do ponto de vista biológico, ele tem que se diferenciar do buraco. E quando ele se diferencia do buraco, né, porque ele tem uma protuberância, o falo, o pênis, né, ele passa a olhar para o buraco como fosse um objeto fetiche. Fetiche, né? A palavra francesa, mas que veio do português arcaico, né? Fetiço, e que depois virou feitiço. Os buracos são enfeitiçados. Você quer entrar ali, você quer se guardar ali, você quer explorar aquilo ali, né? Os filmes pornográficos, por exemplo, eles mostram claramente esse violento anseio que tem dentro do homem de entrar naqueles buracos. Então, uma série de coisas é colocado ali dentro, não só o pênis, né? Como expressão do alimento, da raiva, né? Do poder que esse feminino tem sobre o masculino. Ali tem tudo misturado, do amor, né? Então, eu acho que uma reflexão mais profunda, uma reflexão mais psicológica e biológica precisa ser feita em relação a essa questão tão brutalmente colocada pela ex-atriz, né? Eu nem sei se é ex-atriz ou é atriz. Desculpe por estar falando assim, né? E por que brutalmente? Porque é moralmente repreensível o que ela disse? Não, para mim não é, né? É instintivamente expressivo. Então o instinto é bruto. Eu sempre digo isso, o instinto é bruto. Nós podemos criar uma moldura, e somos muito sofisticados nisso, seres humanos, né? Nós criamos uma moldura, um papel de presente para embrulhar a brutalidade instintiva, né? do desejo sexual, né? Nossa reprodução é sexuada, né? Então a gente embrulhou para presente, né? Para não ficar tão explícito, né? Tem ficado cada vez mais. Eu tenho visto memes na internet que mostram uma grande mudança, né? Que eu nem acho que seja mudança definitiva. Eu acho que a gente está aí no meio do caminho. Eu acho que vai vir uma outra mudança, uma mudança mais baseada na alteridade, no respeito mútuo, mas na clareza também, na ausência de seduções mentirosas que não podem ser cumpridas. Por isso que eu digo que a gente está nesse mundo para trocar riquezas, né? Então, qual é a sua riqueza? Você tem que trocar a sua riqueza com outra pessoa. O homem pode não ser bonito e pode ser rico, é uma riqueza. A mulher pode não ser rica, mas pode ser bela, é uma riqueza. E riquezas devem ser trocadas. Eu não acho que pobrezas devem ser trocadas, neuroses serem trocadas. Eu acho que belezas precisam ser trocadas. Desejos bons precisam ser trocados, tanto faz quais são. Então, eu achei a reflexão dela importante. É uma reflexão um pouco raivosa, né? Me parece que Luana gostaria que o amor masculino fosse análogo ao amor feminino. Não é. Eu até convido a atriz a revisar. Não precisa ser igual, né? Precisa haver um diálogo, e um diálogo assim, com essa abertura que a atriz colocou, com a brutalidade instintiva, né? Recentemente eu vi um meme, né, em que um homem está sentado com uma mulher, e quando termina o jantar, chega o garçom, ele olha para ela e fala assim: vai dar, preciosa? Né? Quer dizer, vai me dar esse buraco? E ela diz assim: vou esfregar ele na tua cara. Ele olha para o garçom e diz: débito. Essa é a verdade. E eu não vejo nada demais nessa verdade. Absolutamente nada demais. É verdadeiramente uma negociação. Uma negociação amorosa.
né? Ela vai esfregar na cara dele porque ela está com vontade de esfregar. Porque ela poderia dizer, não, não vai acontecer nada disso. Ele poderia dizer assim, bom, então nós vamos dividir a conta. Ela disse, ok, vamos dividir a conta. Não tem problema algum. Essa é uma mulher admirável, apaixonável também, uma mulher assim. Uma mulher que é ela própria, ela não é refém nem dos medos dela, nem da eventual do eventual posicionamento mais claro do homem que diz que está pagando porque se sente bem em fantasiar que daqui a pouco ele vai receber, né, a verdadeira felicidade que ela contém nos buracos dela, para usar a expressão pertinente da atriz. Então acho que é uma contribuição, acho que a gente precisa se libertar dessa besteira de ter medo das palavras, né? Acho que e aí a arte ela traz uma contribuição muito grande para que todos nós possamos pensar essa questão sem pudor, né? Essa coisa de pudor, essa coisa de vergonha, né? Freud basicamente acabou com isso, né? Quando ele traz a brutalidade mesmo do instinto, coloca sobre a mesa, né? Acho que pudor é uma coisa que não nos ajuda a crescer, né? Nem a vergonha, né? Porque a vergonha é só uma máscara, né? Ali entre quatro paredes a coisa acontece ou não acontece, né? E também não tem nada de feio no ser humano, né? Não tem nada de feio no nosso prazer, nas nossas buscas, se for encontros consensuais, é claro. Então gostaria de agradecer a atriz por ter trazido essa contribuição, né? Considerada moralmente grotesca, mas que pelo contrário para mim é uma singela contribuição que abre uma pauta, né, para uma conversa verdadeira entre homem e mulher, como já vem acontecendo nos memes da internet. O ser humano é ser de transformação, é ser de mudança. Pode ficar parado no tempo é para quem já morreu. Queria fazer essa reflexão aqui com vocês, que eu estou preso aqui no trânsito, indo para o consultório no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Uma ótima semana para todos nós.